Olá pessoal, vamos lá dar continuidade, vendo aí algumas garantias processuais penais, né? Vimos aí no final do último bloco, né, o princípio da individualização da pena. Agora vamos lá, dar continuidade, vamos lá. Próximo inciso, o inciso 47. Não haverá penas, não pode ter pena no Brasil. Pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Se houver guerra, é possível ter pena de morte no Brasil. Opa, cuidado com essa informação. Se na sua questão de prova vier dizendo que não pode ter pena de morte, claro, você vai marcar errado, porque existe uma possibilidade da pena de morte no Brasil, no caso de guerra declarada. Tá bom? Então, vamos lá para a próxima situação. A linha B. Não haverá pena de caráter perpétuo. Não pode ter pena que tenha um caráter perpétuo. Tanto que o Supremo Tribunal Federal entende que a pena não pode passar de 30 anos, tá certo? No Brasil. Além dessa hipótese, não haverá pena de trabalhos forçados. Então, não é possível no Brasil pena de trabalho forçado, significando dizer que o trabalho no Brasil tem que ser voluntário, tá bom? Não haverá pena de banimento, que seria aquela pena sem prévio processo. Toda pena requer um processo. Tá certo? Para a aplicação de uma pena se requer um processo penal. Então, a pena de banimento é uma pena que não se tem processo prévio e se bane a pessoa de determinado estado. Tira a pessoa de determinado estado. Tá certo? Então, pena de banimento também no Brasil ela não é permitida. E, última hipótese, as chamadas penas cruéis. No Brasil, também não é possível pena cruel, tá bom? Vamos para o próximo inciso, o inciso de número 48. Claro, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Obviamente que o cumprimento da pena deve ser feito em estabelecimentos distintos, a depender da idade do apenado, a depender do sexo. Claro que a mulher não vai cumprir pena no mesmo local do homem, tá bom? Então são situações em que a Constituição ela apenas reforça a necessidade do cumprimento em locais diversos. Próximo inciso. Inciso do número 49. Opa! É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Aí em aula presencial o pessoal brinca e diz assim, mas Johannes, por que a Constituição só bota isso em relação aos presos? E a gente que não é preso não tem esse direito? Claro que tem, né, gente? Claro que tem. A Constituição só reforça isso para os presos, porque teve-se uma época em que era comum, né, obter informação por meio de coação, tá certo? Não que hoje ainda não se tenha esse tipo de mecanismo, né? Nós sabemos que existem regiões, por exemplo, do nosso corpo humano, em que a sensação de dor é grande, mas não tem hematoma, não causa hematoma. Nessas hipóteses, lógico, nessas áreas restritas, é onde existe uma coaçãozinha que alguns fazem, né, para poder obter informações privilegiadas. Tá certo? Então, vamos para o próximo inciso. Vamos lá. Inciso 50. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Aqui está trazendo, obviamente, um direito às presidiárias. Esse direito aqui, que está prescrito às presidiárias,
é um direito que faz parte do composto da igualdade no sentido material, real ou substancial. O princípio da igualdade no sentido real, material ou substancial é aquele pelo qual que consagra uma certa desigualdade, cujo grande objetivo é tratar de forma desigual o que não está em situação de igualdade. Isso é a igualdade no sentido material. Tratar os iguais de forma igual, mas tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades. Vejam aqui que aqui existe um privilégio em relação às presidiárias. Lógico que elas podem ficar com seus rebentos, com seus filhos, né, no período de amamentação. Tá bom, gente? Então vamos para o próximo inciso do artigo 5º. Vamos lá. Inciso de número 51. Importantíssimo. De olho na tua tela e grifa aí na tua Constituição. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Gente, vejam bem, nós vamos ver quando falarmos sobre nacionalidade que o artigo 12 da Constituição Federal proíbe qualquer tipo ou espécie de discriminação em relação ao brasileiro nato e ao brasileiro naturalizado trazido por lei. Ou seja, a lei não pode trazer qualquer tipo de diferença entre brasileiro nato e naturalizado, certo? O fato é que a Constituição ela pode trazer essa diferença. E a Constituição traz 4 hipóteses de diferença entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. A primeira hipótese de diferença é justamente essa que a gente acabou de ler, referente à extradição. A extradição é um instituto pelo qual o Estado ele pode requerer ou pode mandar uma pessoa, quando o Estado requer, é a chamada extradição ativa, né? Ele requer que uma pessoa que está lá fora venha para o país de forma forçada. O outro país lá fora prendeu e ele está pedindo que traga para cá porque ele cometeu um crime aqui no país. E a extradição passiva é quando a gente manda para fora, tá certo? O criminoso. Então, a extradição, ela é um instituto do direito internacional público em que ou a gente requer ou a gente manda para fora um criminoso. E aí tem uma diferença se a pessoa for brasileiro nato ou naturalizado. Porque o nato, ele não pode ser extraditado. Ou seja, não é possível a extradição passiva, aquela pela qual a gente manda para fora, se essa pessoa que está sendo extraditada for brasileiro nato. Então, a primeira hipótese de discriminação em relação a nato naturalizado prescrito pela Constituição está aí. A segunda hipótese é a que nós vamos ver quando estudarmos sobre nacionalidade. Fala sobre os cargos privativos de brasileiros natos, tá certo? Em relação aos cargos também existem cargos específicos para brasileiros natos, que nós vamos ver o mp3.com. São eles: o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente da República e seu vice, presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados. E carreiras diplomáticas, oficiais das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. Ainda vamos estudar esse mp3.com de forma bastante efusiva, com calma, com tranquilidade, né? Iremos abordar esse ponto quando tratarmos sobre nacionalidade. A outra diferença, as outras duas que a Constituição pode trazer, que traz, na verdade, é quanto ao Conselho da República em relação aos 6 brasileiros natos e também quanto à propriedade de empresa de televisão e radiodifusão. Também tem outra característica aí peculiar referente aos brasileiros natos, tá certo? Então, quanto à extradição, voltando à questão da extradição, porque eu tive que abrir um parênteses dessa diferença que a Constituição traz em relação a alguns brasileiros natos e naturalizados, voltando para a questão da extradição, é importante a gente compreender que o nato ele nunca será extraditado. Então, o brasileiro nato ele não poderá ser extraditado.
Se você pesquisar na internet, tem até a informação, saiu a informação de uma extradição de uma brasileira nata, faz pouco tempo, salvo engano foi em 2016. Foi em 2016 que aconteceu esse caso. Na verdade, é só para explicar o caso, a informação jornalística ela está equivocada. Ela, de fato, era brasileira nata. No entanto, ela se naturalizou de forma voluntária americana e ela perdeu a nacionalidade nata brasileira. E aí ela acabou matando, cometendo homicídio lá nos Estados Unidos, matou o marido e veio para o Brasil para se refugiar, acreditando que aqui ela não poderia ser extraditada e ficaria livre. Na verdade, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, quando o STF em si pegou o caso, disse que seria caso sim de extradição, porque ela havia requerido a nacionalidade americana e por isso perdeu a sua nacionalidade nata e aí ela foi extraditada. Tá bom, gente? Então, cuidado com esse ponto que o nato ele não poderá ser extraditado, mas o naturalizado ele pode. O nato não pode, mas o naturalizado pode. O naturalizado poderá, em duas hipóteses específicas, ser extraditado. São duas só. São duas. Quando ele cometer um crime comum antes da naturalização ou quando ele cometer um tráfico ou estiver cometendo tráfico ilícito de entorpecentes. E aí independe do momento, desse momento da naturalização. Tá certo? Então, nas hipóteses de tráfico e na hipótese de crime comum antes da naturalização, o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado. E, Johannes, e o estrangeiro? O estrangeiro é que poderá, meus amigos e minhas amigas. Aí é que poderá ser mesmo extraditado. Agora, o estrangeiro só não poderá ser extraditado em duas hipóteses, que é justamente o próximo inciso. Vamos ver? Vamos ver o próximo inciso? Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então, o estrangeiro ele poderá ser extraditado, só não poderá, óbvio, se o país estiver requerendo esse estrangeiro por motivos de crime político ou crime de opinião. Então, voltando para a gente fechar esse assunto referente à extradição, o brasileiro nato nunca poderá ser extraditado, o naturalizado poderá sim ser extraditado nas hipóteses de crime comum cometido antes da naturalização ou na hipótese de tráfico ilícito de entorpecentes. E o estrangeiro poderá ser extraditado em qualquer hipótese, só não será se for por crime político ou de opinião. Tá bom? Próximo inciso, vamos lá. Inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Opa! Aqui nós temos, de olho na sua tela, princípio do juiz natural. Juiz ou juízo natural, tá certo? O que significa o princípio do juiz ou do juízo natural? Significa dizer que a autoridade que vai julgar tem que ser a autoridade competente. E aí a Constituição ela já traz de maneira clara quem são os órgãos jurisdicionais competentes. Nós temos aí a partir do artigo 94, que fala sobre o Poder Judiciário, nós temos aí os órgãos do Poder Judiciário. Os órgãos do Poder Judiciário, eles são divididos em funções. Temos 3 que são específicos: Justiça Eleitoral, Justiça Militar e Justiça Trabalhista. Se não for nenhum desses 3 casos específicos, vai para o geral. O geral, que é a Justiça Comum, divide-se em Justiça Federal e Justiça Estadual. A Justiça Federal está no artigo 109 e a Justiça Estadual pega as demandas residuais. Então, aí já tem o esboço das competências de cada justiça. Então, só vai ser possível o julgamento por esses órgãos constitucionalmente estabelecidos. Isto é, juiz natural. Tá certo? Próximo inciso, vamos lá?
Vamos para o próximo inciso. Inciso de número 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Devido processo legal é um princípio constitucional. E o devido processo legal, ele é um princípio constitucional que também é antigo. Desde a Constituição de 1215, aquela Constituição que eu falei sobre o Tribunal do Júri, lembram? Que veio de lá, o Tribunal do Júri, também lá foi constituído o devido processo legal. E o que seria o devido processo legal? O devido processo legal é justamente o mecanismo que nós temos de saber como será o trâmite do processo. Então, nós já sabemos previamente como é o trâmite do processo. Nós sabemos que para entrar com o processo, nós precisamos fazer uma petição inicial, protocolizar essa petição inicial no juízo competente, e o juiz ele vai oportunizar a defesa. Todo esse trâmite do processo, que é conhecido previamente pelas partes, chama-se devido processo legal. Tá certo? Isso é devido processo legal. O próximo inciso vem trazendo outros princípios processuais. Esses princípios processuais são garantias processuais, possuem uma envergadura muito interessante, que é justamente o princípio do contraditório e da ampla defesa. Vamos ver? Inciso 55. Vamos lá? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Prestem bastante atenção neste inciso 55. O inciso 55 da Constituição Federal, ele traz os princípios do contraditório e da ampla defesa. E aí eu queria informar a vocês que o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa, eles possuem uma incidência muito grande de perguntas em concurso público. E eu preciso explicar que o princípio do contraditório, ele possui dois sentidos. Isso, o princípio do contraditório, ele possui dois sentidos. Vamos lá para saber os sentidos do princípio do contraditório. O contraditório, ele possui, como eu falei, dois sentidos. O sentido formal e o sentido substancial. É importante você compreender qual o sentido formal e qual o sentido substancial do princípio do contraditório. Porque a gente é levado a crer que o princípio do contraditório seria apenas possibilitar que a outra parte pudesse ter conhecimento do caso que está sendo levado a juízo. E não é isso. Não é só isso. Na verdade, isso é a vertente formal do princípio do contraditório. Então vejam, o princípio da contraditória em sua vertente formal é justamente a possibilidade de dar conhecimento à parte contrária da existência de um processo. Isso é o princípio em sua vertente formal. No entanto, o princípio do contraditório, ele possui outra vertente, a chamada vertente substancial, a vertente material. Essa vertente material do princípio do contraditório é justamente aquela pela qual diz que não basta dar acesso ao conhecimento de um processo. É necessário permitir aos litigantes, tanto em processo judicial quanto em processo administrativo, é necessário permitir que esses litigantes, eles,
além de ter acesso às informações, eles possam argumentar e essa argumentação seja levada em consideração quando do julgamento pelo juiz. Eu vou explicar com um exemplo preciso. Vou trazer um exemplo de casa para poder instrumentalizar esse exemplo para vocês. Prestem bastante atenção. Certa vez, eu cheguei em casa e minha esposa disse, olha, vamos matricular nossa filha no colégio. Subitamente, fiz os cálculos. Ela estava à época com 2 anos e meio. Eu disse, não, vamos aguardar fazer 3 anos. Quando ela fizer os 3 anos, a gente matricula ela. E minha esposa respondeu de forma categórica, não, vamos matricular. Vejam, nesse exemplo, já dá para a gente caracterizar que não basta você dar a possibilidade de a outra parte conhecer ou se expressar. Não, não basta isso para que se tenha um contraditório. O contraditório é muito mais amplo do que isso. O contraditório, além desse aspecto formal, tem um aspecto material. É preciso que você, além de dar essa oportunidade de se manifestar, você dê a oportunidade que os argumentos sejam levados em consideração. Não que eles sejam considerados como procedentes, não é isso. Mas é simplesmente o fato de que, quando você está diante de duas partes, as duas têm que ter o direito de se manifestar. E o juiz tem que levar em consideração os dois argumentos, só pesar os dois e dizer qual é o que deve prevalecer. Isso é contraditório no sentido substancial ou material. Tá certo? E a ampla defesa? Ampla defesa é permitir com que a parte ré e também a autora ela possa provar por todos os meios possíveis admitidos em direito os argumentos que ela está colocando no processo, seja ele administrativo, seja ele judicial. Portanto, aos litigantes em processo administrativo judicial é garantido o contraditório e a ampla defesa. Tá certo? Vamos para o próximo inciso. Vamos lá? Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Claro, no processo judicial ou até mesmo no processo administrativo, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Tá bom? Prova forjada é possível? Claro que não. O camarada está transitando. Aí um policial vai e não gosta dele, por razões pessoais, não gosta do indivíduo, vai lá e coloca um big de maconha no bolso dele e prende ele. Aquela prova foi forjada. Então, essa é uma prova ilícita. Se ele for condenado simplesmente por essa prova, claro, aí nós estaremos diante de uma sentença nula. Aí vem uma teoria. O Supremo Tribunal Federal, em relação a esse caso, construiu a teoria dos frutos da árvore envenenada. Claro que os frutos de uma árvore que está envenenada, obviamente, se uma árvore está envenenada, o fruto também estará. Então, a teoria da árvore dos frutos envenenados. Tá certo? Essa teoria, que foi construída pelo Supremo Tribunal Federal, é a que explica o seguinte: se você tem uma prova que é ilícita, a sentença que decorre dessa prova também será ilícita. Se você tem uma árvore envenenada, o fruto dela estará também envenenado. Tá certo? Então, é importante compreender, saber que no processo judicial e até mesmo administrativo, as provas devem ser lícitas. Próximo inciso. Inciso de número 57. Ninguém será considerado culpado até
o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse inciso está sendo muito questionado ultimamente. É o princípio da presunção da inocência. Cuidado! A pessoa só é considerada culpada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É só quando a sentença penal condenatória não couber mais recurso que a pessoa vai ser considerada culpada. Isso não significa dizer, e aí nós vimos em 2016 o Supremo Tribunal Federal adotar esse posicionamento. Esse posicionamento foi confirmado em 2018 e recentemente nós tivemos uma discussão, né, por uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio, que no mesmo dia foi revogada pelo presidente do Supremo Tribunal, o ministro Dias Toffoli, referente à condenação em segunda instância. O fato é que o posicionamento atual do STF é no sentido de que o cumprimento da pena após a sentença condenatória em segunda instância não viola, vou repetir, não viola o princípio da presunção da inocência. Tá certo? Então é possível a pessoa começar a cumprir sua pena depois da condenação em segunda instância. Tá bom, gente? Então cuidado com o princípio da presunção da inocência. É importantíssimo nós compreendermos aí o princípio da presunção da inocência. A culpa só ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Fechamos assim nossa aula de hoje e aí iremos para as questões, tá certo? A todos e a cada um, um forte abraço e até daqui a pouco.